Olá, caro internauta que acompanha as notícias do Repórter Diário no site repórterdiario.com.br. Nós damos continuidade agora à série de entrevistas com os candidatos. O dia 5 de outubro está chegando. Você que por acaso ainda não decidiu em quem votar, fique de olho, acompanhe as entrevistas que o RD está realizando e damos continuidade hoje. Nós recebemos nos estúdios do Repórter Diário Ana Luísa. Ela é candidata ao Senado pelo PSTU. Olá, candidata, como vai? Tudo bem? Bem-vinda aos estúdios do Repórter Diário. Oi, Tiago, tudo bem? Agradeço ao convite para que nós do PSTU, que temos pouquíssimo espaço na imprensa, temos a oportunidade de apresentar as nossas propostas. Agradeço muito a oportunidade. Candidata, por que tentar uma vaga no Senado? Bom, nós, de fato, o PSTU e também a nossa frente de esquerda aqui em São Paulo, que é PSTU e PSOL, nos candidatamos para apresentar sempre as nossas propostas, o nosso programa, né? E entre as várias candidaturas, o Senado é importante, é um espaço importante para ser disputado, discutido e debatido com os trabalhadores, as trabalhadoras do Estado de São Paulo, pela importância que tem, pelas decisões que toma e as responsabilidades em termos de legislação para o nosso país, né? Então, nós disputamos o Senado para fazer esse debate. Achamos que, embora o Senado seja uma Câmara do Congresso que é uma representação distorcida, porque são 3 vagas para cada estado, independente de quantos eleitores tenha, né? Ainda assim é um espaço para a gente debater as nossas propostas políticas. Na sua avaliação, aproveitando que a senhora tocou no Senado, na forma de representação, nós temos no Brasil um sistema de 2 casas legislativas, Senado e Câmara. Na sua avaliação, esse é um sistema que funciona bem ou o ideal no nosso país seria um legislativo apenas, um legislativo único como em outros países já existe? Então, a nossa opinião é que, apesar de estarmos disputando o Senado, nós vamos defender os nossos candidatos, os nossos deputados federais e também senadores que nós queremos eleger, vamos discutir essa questão. Nós achamos que não deve ter um Senado, que o ideal é ter uma Câmara única e que nós possamos ter uma representação proporcional, que hoje o Senado não tem. São 3 por estados. Além disso, são 8 anos, não são 4 anos, um período muito grande para ter um parlamentar sem passar pelo crivo do voto. Mesmo assim, estamos discutindo com a população a importância de ter um senador, uma senadora que represente as reivindicações dos trabalhadores. Nós achamos que, nesse momento, pós as grandes jornadas de junho de 2013, nós temos uma oportunidade de discutir com os trabalhadores propostas de mudança, propostas de esquerda, principalmente propostas socialistas, que é o que nós defendemos. A senhora pode citar algumas dessas propostas que serão colocadas em prática, ou pelo menos haverá essa tentativa, caso a senhora seja eleita senadora? Todas as propostas que nós temos, elas estão diretamente ligadas com a mobilização dos trabalhadores do nosso país e das trabalhadoras. Por exemplo, a questão dos transportes de junho, que a gente tenha transporte de qualidade, coletivo, público, que sejam todos, deixem de ser concessões para a iniciativa privada, como é hoje o transporte, os ônibus, né, nas nossas cidades, e que nós conquistemos a tarifa zero, sim. Então, todas aquelas bandeiras de junho que estavam nas ruas, tarifa zero, saúde pública de qualidade, educação, a questão de mais democracia, o combate à homofobia, ao machismo, ao racismo, todas as bandeiras que estavam em diversos cartazes nas ruas, nós consideramos que elas são todas possíveis, além de necessárias, possíveis de ser realizadas, desde que nós tenhamos como prioridade num governo e num legislativo essas reivindicações. Porque hoje nós temos, e isso se discute no Senado, se discute no Congresso Nacional, um orçamento riquíssimo. Nós somos um país muito rico, nós somos a 7ª economia do mundo e São Paulo é o principal estado dessa 7ª economia do mundo. O problema é que se destina a maior parte dos recursos para privilegiar os bancos, o sistema financeiro e as grandes empresas.
Os bancos, através do pagamento dos juros de uma dívida que nós já pagamos várias vezes, isso é fácil de comprovar se a gente fizer uma auditoria dessas dívidas, né? E a outra são as isenções fiscais para os grandes empresários. De fato, quem paga imposto no nosso país somos nós, que trabalhamos e consumimos os produtos, né? E essa forma de isenções fiscais para as grandes empresas e pagamento de juros para o sistema financeiro, juros extorsivos, impedem que a gente tenha tudo que nós reivindicamos, né? Porque para a saúde e para a educação o que se destina é muito pouco. Em comparação aí nos números, que é importante, né? São quase 800 bilhões de reais para pagamento de juros e amortização da dívida e são 18 bilhões apenas para a saúde. Então, essa conta é que faz com que a gente não tenha os direitos que a gente tanto reivindica e merece. Algumas questões que recentemente foram discutidas no Senado, por exemplo, redução da maioridade penal. Isso é uma discussão interessante porque há várias vertentes. Há quem defenda uma redução, né, para 16 anos, há quem defenda que continue como 18, e há quem defenda também nem uma coisa nem outra, apenas uma internação um pouco maior dos menores. Hoje é um máximo de 3 anos para ficar um pouco mais. Inclusive o Senado discutiu isso recentemente na Comissão de Constituição e Justiça. Qual o seu posicionamento a respeito da redução da maioridade penal, candidata? Nós somos completamente contra a redução da maioridade penal. Nós consideramos que os problemas que nós vivemos, problemas de ter muitos jovens envolvidos com crimes, né? É um problema muito sério, mas é um problema social, não é um problema de polícia, né? Nós temos uma juventude que não tem direitos, né? Não tem direitos básicos de morar com dignidade, de estudar, de saúde, de acesso ao lazer. E a juventude que não tem nenhuma dessas possibilidades fica totalmente exposta ao assédio dos traficantes, do crime organizado e desorganizado que existe, infelizmente, no nosso país e aqui em São Paulo, de uma maneira bastante grave, né? E os jovens, eles têm que ser protegidos. E sem essa proteção, as crianças e os jovens têm que ser protegidos e não criminalizados, né? Então, se há um problema de um crime, se um jovem comete um crime, ele tem que ser tratado como alguém que precisa ter... Pode passar por uma reclusão, sim, mas tem que ser breve e tem que ser com condições de que ele consiga se recompor e sair dessa situação de marginalização e de problemas de risco, que é o que a nossa juventude sofre. Então, as soluções que os governos costumam dar, principalmente o governo aqui do Estado, o PSDB, de Alckmin, a solução para os problemas sociais é polícia e repressão. Essa semana nós vimos aí o que significou lá na cidade de São Paulo, as pessoas reivindicando moradia e foram massacradas pela polícia, né? Ou o camelô que vende seus produtos nas ruas porque não tem um emprego, não tem uma alternativa, foi assassinado pela polícia de São Paulo. Então, as soluções, tanto para a moradia, para o emprego, quanto para os problemas da juventude, são soluções sociais. É escola, saúde, oportunidades, e não construir mais cadeias, mais tempo de prisão. Então, é um problema social, tem que ser resolvido, não é com a polícia, nem com diminuindo a maioridade penal. A candidata citou aí as jornadas de junho, né, que marcaram muito o Brasil no ano passado, e também o governo Alckmin. Houve um sentimento de grande mudança no ano passado em meio às manifestações, né? Inclusive, a popularidade dos governantes caiu muito naquela época, a gente percebeu isso. Só que a gente observa agora, a gente está perto do dia 5 de outubro, que, por exemplo, o governo do Estado, o partido que está no governo há 20 anos, o PSDB, está prestes, se as pesquisas se confirmarem, a ganhar mais uma vez. Não é algo contraditório, candidata, ao mesmo tempo que houve uma manifestação forte, um desejo de mudança, ao mesmo tempo, na hora da urna, a população acabar votando nos mesmos? O que explica essa aparente contradição? Em primeiro lugar, não há democracia. Então, quando você vê um Alckmin ter um tempo de TV imenso para divulgar mentiras, né? Depois vem o PT, que também um dia foi a esperança da classe trabalhadora, de uma alternativa para o PSDB e para
para a política tradicional, a direita tradicional do nosso país, também tem outro tempo imenso para mentir também, né? E quando você tem uma proposta de esquerda, uma proposta que tem compromisso com as reivindicações de junho, não só porque é um momento eleitoral, nós temos o compromisso porque nós estávamos lá, nós fomos parte de junho, não é? A Frente de Esquerda, o PSTU, o PSOL e as nossas organizações sociais estavam na luta, estavam nas ruas, não só em junho, mas há anos nós estamos reivindicando toda essa pauta, né? Só que nós não temos tempo na TV para falar sobre isso, para falar sobre essa luta, para dizer que nós que nós precisamos construir um governo nosso com outra política, mas outra política de verdade, né? Com uma vinculação às lutas dos trabalhadores. E eles têm um tempo muito grande na TV, não só tempo muito grande, como recursos financeiros imensos, né? E os recursos financeiros eles utilizam muitas vezes corrompendo as pessoas, né? Chega para uma pessoa que está sem nenhuma condição de sobrevivência, né? E oferece uma vaga numa escola, uma bolsa família, uma bolsa isso, bolsa aquilo. Então, eles usam mecanismos que, infelizmente, causam essa distorção, porque não há uma oportunidade de debate. Por exemplo, vai ter um debate agora na televisão, o PSTU não é chamado. Então, a população só tem a informação que as grandes imprensas, grandes jornais, canais de TV dão. Tem muitas pessoas que acham que só tem 3 candidatos a presidente da República e ficam escolhendo entre geralmente o menos ruim, o menos pior, né? Então, acho que nós não temos nem condições de ter uma avaliação profunda deste processo, na medida que ele não é democrático. Nós acreditamos que, se houvesse a oportunidade de outras alternativas se apresentarem, nós teríamos outro resultado nas votações. Por isso que é um jogo para dar sempre nos mesmos. Eu queria a sua opinião sobre alguns dos seus adversários, que também querem ser senadores, ou novos, ou reeleitos, pelo menos os 3 que aparecem aí à frente nas pesquisas. Primeiro, José Serra, do PSDB, depois Eduardo Suplicy, do PT, que tenta a reeleição, e Gilberto Kassab, do PSD. Então, o Serra é vamos dizer assim, a dupla do Alckmin, né? Serra é o mesmo perfil, é o candidato que odeia os pobres, odeia os movimentos sociais, né? Quando governou, perseguiu os professores, retirou direitos, também nas lutas e nas mobilizações. Por exemplo, a questão de poder fazer uma passeata na Paulista é muito recente, né? Foi depois de junho. Durante o governo Serra, houve enfrentamentos terríveis também com os professores, com os movimentos sociais aqui em São Paulo. Então, é a direita tradicional, né? Ele se apresenta e representa isso. O Suplicy tem um pouco da história do PT, que é um dia ter sido de esquerda, né? Tem ainda, muitas vezes, tem uma relação mais próxima com os movimentos sociais, mas tem um problema. Ao ser parte do governo federal, ao ser parte do PT, o que ele vota no Senado é o que o PT coloca em votação. Então, vota no Senado um salário mínimo de R$700 para os trabalhadores, enquanto ele ganha um salário de 26 mil. Né? É o que ele faz no Senado. Vota o pagamento dessa dívida pública, que é uma extorsão dos nossos direitos. Vota que, para a saúde pública, vai ter os recursos que temos hoje, que são totalmente insuficientes. Então, o Suplicy faz um discurso mais social, mas, quando vota contra a classe trabalhadora. O Kassab governou aqui em São Paulo, foi prefeito, e tem o mesmo perfil de Serra, inclusive chegou a ser vice de algum deles, acho que foi vice de Serra, se não me engano, quando Serra foi prefeito. São todos muito amigos, são praticamente irmãos. Agora, candidata, a gente já está finalizando, eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a história do PSTU. Esse é um partido, me corrija se eu estiver errado, surgiu na década de 90, em meio a uma discussão, todo aquele burburinho político da saída de Fernando Collor, né? Foi um momento muito marcante na política brasileira. Conta um pouco para a gente como surgiu o partido, quais são as principais bandeiras, por que essa legenda surgiu na década de 90.
Bom, nós tivemos um grande movimento também em 90, que foi a luta pelo impeachment de Collor, né? Então, semelhante a junho, não igual, mas semelhante a junho, teve uma grande mobilização. E nós éramos parte do PT ainda naquela época e decidimos que íamos entrar naquela campanha pelo impeachment de Collor. E o PT, no seu congresso, no seu encontro, decidiu que não devia se fazer isso, que devia se esperar o desgaste do Collor e depois o PT se apresentaria como alternativa. Nós fomos expulsos porque não aceitamos que nos impeçam de lutar, de defender a pauta dos trabalhadores. E o partido tem esse objetivo, construir um Brasil e um estado de São Paulo, um país para a classe trabalhadora, onde toda a riqueza que nós produzimos e todos os recursos que nós arrecadamos seja destinado ao serviço público de qualidade e a uma vida digna para todos. E temos uma preocupação grande também com a luta contra a opressão, né? Na defesa das mulheres, contra todo tipo de violência e de machismo, contra o racismo, que é terrível no nosso país, e contra a homofobia, contra a opressão e a exploração que o sistema capitalista e que o governo brasileiro e estadual nos impõem. Bom, candidata, para finalizar, gostaria que a senhora acrescentasse mais alguma informação que quisesse ao nosso internauta que acompanha esse bate-papo e falasse diretamente a esse internauta, esse eleitor do ABC que nos assiste neste momento, que por acaso não tenha decidido ainda o candidato, que é muito comum, né? A gente sabe que muita gente deixa aí para escolher senador, deputado de última hora. Por que esse eleitor do ABC que nos assiste neste momento deve votar no dia 5 de outubro em Ana Luísa como nova senadora da República? Bom, nós estamos realmente no momento da decisão. E o que a gente está dizendo para todos os trabalhadores, a juventude que nos assiste, é que é preciso votar nos candidatos e candidatas comprometidos com as nossas lutas e com as nossas reivindicações. Não com aqueles candidatos que prometem mudanças, mas com os candidatos como eu, Ana Luísa, e nós temos também uma ótima opção, que é o Tuninho, para Federal 1616, que são companheiros ligados às lutas. O Tuninho metalúrgico, ligado às lutas de São José dos Campos, a luta do Pinheirinho por moradia. E eu sou trabalhadora, servidora pública e sempre estive em defesa do serviço público e das mobilizações. Nós temos que entender que voto útil é o voto do qual você não se arrepende. Esse é o voto útil. Então, não deve votar simplesmente no que está ganhando ou que vai ganhar. Tem que votar para construir uma nova sociedade, um novo país, porque o que nós temos hoje não nos representa. Candidata, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte no dia 5 de outubro. Até a próxima. Obrigada. Boa sorte para todos nós. Nós conversamos com Ana Luísa, do PSTU. Ela é candidata ao Senado da República e dia 5 de outubro está chegando. Pense bem, as eleições estão chegando. Vote bem não só para o Senado, mas para todos os outros cargos. E continue acompanhando a série de entrevistas que o Repórter Diário tem realizado em repórterdiario.com.br.